Minha esposa passou a festa toda dançando com o antigo namorado dela, enquanto eu observava tudo de longe, sentado sozinho na mesa. Quando alguém perguntou se ela estava em um relacionamento, ela respondeu rindo: "Tecnicamente não, não conta quando você fica preso a alguém sem sal." Eu apenas fiquei olhando em silêncio. Na manhã seguinte, ela acordou em uma casa vazia. Meu nome é Rafael, tenho 36 anos, e aquela noite, na comemoração de aniversário da minha cunhada Beatriz, acabou com tudo o que eu acreditava ter construído. Foram 10 anos de casamento com Fernanda, ou pelo menos era o que eu imaginava. 10 anos compartilhando sonhos, projetos, uma existência inteira. 10 anos convencido de que tínhamos algo autêntico, algo forte que suportaria qualquer crise. Mas naquela noite percebi que, para ela, eu era apenas sem sal, monótono, irrelevante. E o pior de tudo é que ela falou isso na frente de dezenas de pessoas, rindo, enquanto seu ex-namorado Tiago a segurava pela cintura como se formassem um casal. A festa começou como qualquer outra celebração familiar. Fernanda estava deslumbrante com aquele vestido verde que adquirimos juntos há 3 semanas. Ela parecia animada demais, mais entusiasmada do que o habitual para uma simples festa de aniversário. Eu devia ter notado os sinais naquele instante, mas estava apenas contente em vê-la sorrindo, imaginando que teríamos uma noite agradável a 2. Chegamos ao salão por volta das 19 horas. As luzes coloridas já iluminavam o ambiente, a música soava suavemente ao fundo e os convidados circulavam com taças de espumante nas mãos, rindo e conversando animadamente. Tiago chegou 20 minutos depois de nós. Fernanda praticamente saltou da cadeira ao vê-lo entrando pela porta principal. Ela gritou o nome dele, cruzou todo o salão para abraçá-lo e eu permaneci ali sentado, observando enquanto ela praticamente se pendurava no pescoço dele. Tiago era alto, tinha aquele sorriso fácil e seguro, o tipo de homem que sempre atraía olhares por onde passava e claramente ainda atraía muitos olhares da minha esposa. Ela demorou longos segundos abraçada nele antes de finalmente retornar para nossa mesa, trazendo-o junto. Fernanda me apresentou como se fosse apenas uma formalidade obrigatória. Ela disse que eu já conhecia Tiago, o ex-namorado dela dos tempos de faculdade. Ele estendeu a mão e eu apertei com firmeza, talvez até com mais força do que o necessário. Respondi que sim, que sabia quem ele era, o famoso ex que ela citava de vez em quando. Fernanda deu uma risada nervosa e explicou que eles namoraram por 3 anos antes de terminarem, que mantinham uma amizade próxima desde então. Eu sabia de tudo isso, naturalmente. O que eu não sabia é que naquela noite essa amizade seria exibida de uma maneira que me faria duvidar de tudo. A comemoração de aniversário em si foi bonita. Beatriz e o marido dela pareciam genuinamente felizes, celebrando. Durante os parabéns, segurei a mão de Fernanda. Ela retirou a mão discretamente, dizendo que precisava pegar mais espumante. Vi de relance que ela olhava para a mesa, onde Tiago estava sentado com outros amigos em comum da faculdade. Perguntei se estava tudo bem, e ela respondeu que sim, que estava tudo ótimo, mas seus olhos não encontraram os meus ao dizer isso. Ela guardou o celular rapidamente no bolso, e eu poderia jurar que tinha visto o nome de Tiago na tela antes dela bloquear. O jantar transcorreu com uma atenção que só eu parecia sentir. Tentei iniciar conversa com Fernanda várias vezes, comentando sobre a decoração, sobre como Beatriz estava radiante, sobre os amigos que não víamos há tempos. Ela respondia com monossílabos, visivelmente distraída, seus olhos sempre procurando Tiago do outro lado do salão. Em determinado momento, perguntei se ela queria que fôssemos cumprimentar as pessoas da mesa dele, tentando ser compreensivo, tentando não parecer o marido ciumento e controlador. Ela disse que não, que estava confortável onde estava, mas era evidente que a mente dela estava em outro lugar. Quando a música ficou mais alta e as pessoas foram para a pista de dança, convidei Fernanda para dançar comigo. Ela disse que queria terminar de comer primeiro. Olhei para o prato dela e estava quase cheio, praticamente intocado. Esperei 15 minutos, depois 20, mas ela não demonstrava nenhuma intenção de se levantar.
foi quando Tiago se aproximou da nossa mesa com aquele sorriso que eu já estava começando a odiar. Ele perguntou se Fernanda queria dançar com ele. Ela se levantou imediatamente, sem hesitar, sem me consultar se eu me importava, sem sequer me olhar. Simplesmente foi com ele para o centro da pista, como se eu não existisse. Assisti os dois dançando. Primeiro foi uma música agitada, depois outra e mais outra. Fernanda ria de um jeito que eu não via há meses. Ela se movia com uma liberdade e leveza que parecia ter esquecido quando estava comigo. Tiago a segurava pela cintura, a fazia girar, a puxava para perto e ela permitia tudo aquilo sem qualquer resistência. Fiquei sentado na mesa, sentindo a raiva aumentar dentro de mim, mas me forçando a permanecer calmo, a não fazer cena, a não ser o marido dramático que estraga a festa da cunhada. Minha tia Márcia veio até a mesa perguntando por que eu não estava dançando com minha esposa. Ela comentou que eu estava deixando Fernanda sozinha com aquele rapaz e que as pessoas estavam começando a notar. Respondi com um sorriso forçado que Fernanda estava se divertindo com um amigo da faculdade e que estava tudo bem. Minha tia franziu a testa, claramente desaprovando a situação, mas não insistiu. Ela se afastou, balançando a cabeça, e eu pude ver que ela foi conversar com minha mãe logo em seguida, ambas olhando preocupadas na direção da pista de dança. 45 minutos se passaram. Fernanda não voltou à mesa nem uma única vez. Bebi minha taça de vinho, depois pedi outra. A música continuava mudando de ritmo, mas aqueles dois permaneciam grudados na pista como se estivessem em um mundo particular, como se ninguém mais existisse ali. Vários convidados começaram a notar e comentar. Eu podia sentir os olhares de pena, podia ouvir os cochichos, podia ver as expressões de desconforto das pessoas ao redor. Minha própria família estava constrangida com a situação. Beatriz, a aniversariante, se aproximou em determinado momento. Ela me perguntou se eu estava bem, se precisava que ela falasse com Fernanda. Respondi que não, que estava tudo sob controle, que era apenas Fernanda se divertindo com velhos amigos. Beatriz olhou para a pista onde sua irmã dançava colada em Tiago, uma música lenta, perigosamente próximos um do outro. Ela me disse que podia intervir se eu quisesse, que era a festa dela, e ela não ia permitir desrespeito. Agradeci, mas disse que realmente não era necessário. Ela hesitou antes de voltar para seus convidados, e percebi que até ela estava constrangida com o comportamento da própria irmã. Foi então que aconteceu. Uma amiga de Beatriz, uma mulher que eu nunca tinha visto antes, se aproximou de onde Fernanda e Tiago dançavam. Vi a mulher conversando com eles, apontando para nossa mesa. Fernanda balançou a cabeça rindo. Tiago também ria. A mulher parecia insistir em algo fazendo gestos. E então Fernanda respondeu alguma coisa que fez todos ao redor se virarem para me olhar. Levantei da cadeira e caminhei em direção a eles, o coração acelerado, pressentindo que algo muito ruim estava prestes a ser confirmado. A música ainda tocava, mas agora havia um círculo de pessoas observando Fernanda e Tiago. Cheguei perto o suficiente para ouvir a amiga de Beatriz perguntar novamente se Fernanda estava comprometida, se era casada. Fernanda olhou para Tiago, depois para a mulher e soltou as palavras que destruiriam meu mundo. Ela disse rindo que tecnicamente não, que não contava quando você ficava preso a alguém sem sal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas pessoas pararam de dançar completamente. A amiga de Beatriz me olhou com uma expressão de horror e pena. Tiago deu uma risada desconfortável, como se não soubesse se deveria continuar rindo ou não. Eu tinha chegado no momento exato para ouvir aquelas palavras. Tecnicamente não. Não contava quando você ficava preso a alguém sem sal. Minha esposa havia acabado de negar publicamente nosso casamento, me reduzindo a algo tão insignificante que nem sequer merecia ser reconhecido. Fernanda percebeu que eu estava ali. A expressão do rosto dela mudou instantaneamente de diversão para surpresa, depois para pânico. Tiago deu um passo para trás, levantando as mãos como quem se declara inocente de qualquer crime. As pessoas ao redor começaram a sussurrar mais alto, alguns tentando disfarçar que estavam prestando atenção, outros observando abertamente o drama que se desenrolava. Fernanda se aproximou de mim,
tentando explicar que estava apenas brincando. Eu não respondi nada, apenas a olhei nos olhos durante longos segundos. Todo o barulho da festa parecia distante, abafado. Tudo o que eu conseguia ouvir eram aquelas palavras ecoando na minha cabeça sem sal, preso a alguém sem sal. 10 anos de casamento resumidos nessa única frase cruel. Ela insistiu que foi só uma piada, que as pessoas sabiam que ela estava casada, que todo mundo ali conhecia nosso relacionamento. Dei um passo para trás quando ela tentou tocar meu braço. Fernanda continuou falando, as palavras saindo apressadas e nervosas. Ela disse que eu sabia como era a dinâmica dela com Tiago, que eles sempre brincaram assim, que era só o jeito deles de se relacionar. Repeti a palavra em voz baixa, mais para mim mesmo do que para ela. Brincadeira. Ela afirmou que sim, que eu estava exagerando, que estava fazendo tempestade em copo d'água. Virei as costas e caminhei de volta para a nossa mesa. Fernanda me seguiu, agora visivelmente preocupada, tentando baixar a voz, mas ainda insistindo que eu estava reagindo de forma exagerada. Sentei e peguei minha taça de vinho. Ela ficou em pé ao meu lado, as mãos tremendo levemente. Fernanda sussurrou que todos estavam olhando, que eu estava causando uma cena. Respondi sem olhar para ela que ela já tinha causado cena suficiente por nós dois. Ela se sentou ao meu lado tentando segurar minha mão. Retirei a mão imediatamente. Fernanda disse que me amava, que eu sabia disso. Respondi que era engraçado, porque pessoas que amam geralmente não negam seus casamentos publicamente enquanto dançam coladas em seus ex-namorados. Ela argumentou que eu estava distorcendo tudo, que eu sabia que ela e Tiago eram apenas amigos. Questionei em voz controlada, mas cheia de veneno, se amigos passavam horas dançando juntos, enquanto ignoravam completamente seus cônjuges. Ela disse que foram só algumas músicas que eu estava exagerando. Corrigi friamente que foram quase 2 horas. 2 horas inteiras em que ela me ignorou completamente. Recusou dançar comigo, mas aceitou na primeira oportunidade quando foi ele quem convidou. 2 horas fingindo que eu não existia. E quando questionada sobre ser casada, ela simplesmente me negou. Tiago apareceu naquele momento com um sorriso que tentava ser amigável. Ele disse que não queria causar problemas, que Fernanda e ele realmente eram só amigos, sempre foram. Olhei para ele com uma calma que me surpreendeu. Sugeri que ele se afastasse, se não quisesse problemas de verdade. Ele levantou as mãos novamente, fazendo aquele gesto defensivo e irritante. Disse que estava tranquilo, que não queria confusão. Repeti que então ele deveria ir embora. Dessa vez meu tom não deixava espaço para discussão. Tiago olhou para Fernanda como se esperasse que ela interviesse, defendesse a permanência dele. Ela baixou os olhos. Ele finalmente se afastou, sumindo entre os outros convidados. Ficamos em silêncio por vários minutos. A música continuava tocando. As pessoas voltaram a dançar, mas em nossa mesa havia uma tensão tão pesada que parecia física. Fernanda finalmente perguntou se íamos embora. Respondi que ela podia ir se quisesse. Eu ia ficar porque era a festa da minha cunhada. Ela pareceu confusa, perguntando se eu queria que ela fosse embora sozinha. Confirmei que sim. Afinal, aparentemente não estávamos casados, segundo ela mesma, então não havia razão para sairmos juntos. Ela apertou os lábios, tentando conter as lágrimas que começavam a se formar. Disse que eu estava sendo cruel. Cruel! A ironia da acusação quase me fez rir. Perguntei se ela achava que negar seu casamento na frente de dezenas de pessoas não era cruel. Se passara a noite inteira grudada no ex-namorado enquanto o marido assistia, não era cruel. Se me reduzir a alguém tão sem sal que nem merecia ser reconhecido como esposo, não era a própria definição de crueldade. Fernanda se levantou, então pegou a bolsa e saiu sem dizer mais nada. Vi ela atravessar o salão em direção à saída, os saltos altos fazendo barulho no chão de madeira. Vários convidados observaram sua saída. Depois voltaram os olhos para mim, com expressões que variavam entre pena e curiosidade. Minha mãe se aproximou poucos minutos depois. Ela perguntou o que tinha acontecido. Disse que viu Fernanda saindo sozinha e chorando. Respondi que não era nada demais, apenas uma discussão entre casal.
Minha mãe insistiu que eles eram casados, que eu deveria ir atrás dela. Olhei para minha mãe e expliquei que, segundo Fernanda, não estávamos realmente casados quando eu era sem sal. Então, tecnicamente, não havia ninguém atrás de quem eu precisasse correr. Minha mãe entendeu que não era hora de pressionar. Ela me deu um beijo na testa e voltou para onde meu pai estava, mas consegui ver a preocupação estampada no rosto dela. Passei o resto da noite agindo como se nada tivesse acontecido. Cumprimentei parentes, dancei com minhas primas, conversei com meus tios, ri bastante. Por fora eu parecia estar bem, funcionando normalmente, mas por dentro algo havia se quebrado de uma forma que eu sabia ser irreparável. A confiança que eu tinha em Fernanda, a imagem que eu construíra do nosso casamento, tudo tinha se despedaçado em questão de segundos quando ouvi aquelas palavras saindo da boca dela. Por volta da meia-noite recebi uma mensagem de Fernanda. Ela pedia para conversarmos. Dizia que estava em casa, que se arrependia profundamente. Não respondi. Guardei o celular e continuei na festa. 10 minutos depois, chegou outra mensagem. Fernanda escreveu que não quis dizer aquilo, que eu sabia que ela me amava, que tinha sido uma estupidez sem tamanho. Continuei sem responder. Uma terceira mensagem veio logo depois. Ela implorava para que eu não a ignorasse. Dizia que estava assustada, que não conseguia acreditar no que tinha feito. A festa terminou por volta das 3 horas da manhã. Ajudei Beatriz e o marido a se despedirem dos últimos convidados. Parabéns novamente ao casal e finalmente me dirigi ao estacionamento. O silêncio da madrugada era reconfortante. Depois de horas imerso em música alta e conversas, entrei no carro e dirigi devagar para casa, sem pressa alguma, aproveitando os últimos momentos de paz antes de ter que enfrentar a realidade que me esperava. Cheguei em nosso apartamento por volta das 4 da manhã. As luzes estavam apagadas. Abri a porta com cuidado, deixei as chaves na mesinha da entrada e caminhei até a sala. Fernanda estava dormindo no sofá, ainda vestindo aquele vestido verde, a maquiagem borrada pelas lágrimas que tinha chorado. Ela parecia frágil e pequena ali, vulnerável. Fiquei observando por alguns instantes. Parte de mim queria acordá-la, conversar, tentar entender o que tinha passado pela cabeça dela. Mas outra parte, a parte que ainda ouvia sua risada quando negou o nosso casamento, me impediu. Em vez disso, subi as escadas até nosso quarto. Peguei uma mala grande do armário e comecei a guardar minhas coisas. Roupas, documentos importantes, produtos de higiene, tudo o que era essencialmente meu. Fazia isso em silêncio, metodicamente, sem pressa. Não sentia raiva naquele momento, apenas uma clareza estranha e absoluta. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Não havia volta depois daquela humilhação pública. A quebra de confiança era completa e definitiva. Desci com a mala por volta das 5 da manhã. Fernanda continuava dormindo no sofá, completamente inconsciente do que estava acontecendo. Peguei um papel e uma caneta da gaveta da cozinha, escrevi uma mensagem curta e direta. Quando você acordar, estará sozinha, como você parecia querer. Deixei o bilhete na mesa de centro ao lado da bolsa dela. Peguei minhas chaves, fechei a porta do apartamento atrás de mim e fui embora. Dirigi até o apartamento do meu irmão Marcelo, que morava do outro lado da cidade. Toquei a campainha insistentemente até que ele atendesse, todo despenteado e confuso. Marcelo perguntou o que eu estava fazendo ali àquela hora. Perguntei se podia ficar uns dias. Ele viu a mala, viu minha expressão e simplesmente fez sinal para eu entrar. Disse que claro que o quarto de hóspedes era meu pelo tempo que eu precisasse. Marcelo preparou o café enquanto eu me instalava. Eram 6 horas da manhã quando finalmente nos sentamos para conversar. Ele perguntou o que tinha acontecido, passando-me uma caneca fumegante. Contei tudo em detalhes. A dança sem fim com Tiago, a forma como ela me ignorou a noite toda, a humilhação de ouvi-la negar nosso casamento na frente de todos aqueles convidados. Marcelo ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria conforme eu falava. Quando terminei, Marcelo disse que aquilo era muito sério, que eu não podia deixar passar. Concordei dizendo que não tinha a intenção de deixar passar, mas que precisava pensar com clareza e por isso estava ali.
Meu irmão confirmou que eu podia ficar quanto tempo fosse necessário, que ele estava do meu lado. Recostei no sofá exausto, física e emocionalmente. Pela primeira vez em 10 anos de casamento, dormi sem Fernanda ao meu lado. E o mais estranho é que dormi melhor do que tinha dormido em meses. Acordei perto do meio-dia. Meu celular mostrava 51 chamadas perdidas de Fernanda, 23 mensagens de texto e 7 mensagens de áudio. Ignorei todas. Marcelo tinha deixado um bilhete na cozinha dizendo que tinha saído para trabalhar, que havia comida na geladeira, que conversaríamos à noite. Preparei algo para comer e me sentei para planejar meus próximos passos. A verdade é que eu não tinha pensado além de sair de casa, mas agora, com a mente mais clara, percebi que precisava de um plano real. Não queria apenas me afastar de Fernanda. Queria que ela entendesse exatamente o que tinha perdido, que sentisse o mesmo vazio que eu senti quando ela me negou na frente de todos. A traição emocional doía tanto quanto qualquer outra forma de infidelidade. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Hesitei, mas acabei atendendo. Ela perguntou onde eu estava. Disse que Fernanda tinha ligado desesperada, procurando por mim. Respondi que estava na casa de Marcelo. Houve uma pausa do outro lado. Minha mãe perguntou o que realmente tinha acontecido na festa. Fernanda tinha ido até a casa dela naquela manhã chorando, dizendo que tinha cometido um erro terrível. Expliquei para minha mãe que Fernanda tinha negado publicamente estar casada comigo. Tinha dito que não contava porque eu era sem sal. Perguntei se aquilo parecia pouco. Minha mãe suspirou profundamente. Ela argumentou que pessoas dizem bobagens quando estão bebendo, que Fernanda provavelmente não tinha falado sério. Questionei minha mãe então porque Fernanda tinha passado a noite toda dançando com Tiago, me ignorando completamente, porque quando perguntaram se ela estava casada, a primeira reação dela foi negar rindo. Silêncio do outro lado da linha. Disse que apreciava a preocupação dela, mas que aquilo era entre Fernanda e eu, que eu precisava de espaço. Minha mãe perguntou diretamente se eu ia pedir divórcio. A pergunta me pegou de surpresa. Até aquele momento eu não tinha pensado especificamente nessa palavra, mas ao ouvi-la em voz alta, soube imediatamente a resposta. Respondi que provavelmente sim. Minha mãe soltou um som angustiado. Ela me pediu para pensar bem. Disse que 10 anos de casamento não se jogavam fora assim. Corrigi dizendo que Fernanda tinha jogado fora na noite anterior. Não. Eu desliguei sentindo um peso estranho no peito. Falar a palavra divórcio em voz alta tornava tudo mais real de uma maneira que eu não esperava, mas não havia como voltar atrás. Fernanda tinha atravessado uma linha que não podia ser desfeita. A confiança, uma vez quebrada daquela forma, não se consertava com desculpas. Naquela tarde, decidi dar uma caminhada para organizar os pensamentos. Andei pelo parque perto do apartamento de Marcelo, observando famílias aproveitando o dia. Casais de mãos dadas, crianças brincando, pessoas normais vivendo vidas normais. Me perguntei se Fernanda e eu algum dia tínhamos sido assim, ou se sempre houve algo errado que eu simplesmente não quis enxergar. Será que ela sempre sentiu que eu era sem sal? Será que durante todos esses anos ela esteve insatisfeita, mas nunca teve coragem de admitir? Meu celular vibrou com uma mensagem de Tiago. Isso realmente me surpreendeu. Ele escreveu que sabia que eu provavelmente não queria falar com ele, mas que precisava que eu soubesse que nada tinha acontecido entre ele e Fernanda, que eram apenas amigos. Li a mensagem 3 vezes antes de responder. Escrevi que o que quer que ele tivesse ou não com Fernanda já não era problema meu, mas que ia dizer uma coisa. O verdadeiro amigo não teria permitido que ela me desrespeitasse daquela forma. Sugeri que ele pensasse sobre isso. Não esperei resposta. Bloqueei o número dele imediatamente, mas havia algo mais que eu precisava fazer, algo que estava rondando minha mente desde que saí de casa. Voltei para o apartamento de Marcelo e abri meu notebook. Procurei o contato de Gustavo Lima, um advogado especializado em divórcio que tinha ajudado um colega de trabalho no ano anterior. Escrevi um e-mail explicando brevemente minha situação e pedindo uma consulta o mais rápido possível. Enviar aquele e-mail foi libertador. Era o primeiro passo concreto em direção à minha nova vida. A vida sem Fernanda. Marcelo chegou em casa por volta das 20 horas, trazendo comida japonesa para nós dois. Perguntou como eu estava me sentindo.
Respondi honestamente que estava melhor, que naquele dia tinha contatado um advogado. Marcelo aprovou com a cabeça, disse que eu não deveria deixar Fernanda me manipular para voltar, que eu merecia mais do que aquilo. Concordei dizendo que não voltaria, que aquilo tinha acabado de forma definitiva e irreversível. Jantamos conversando sobre tudo menos Fernanda. Marcelo me contou sobre o trabalho dele, os projetos em andamento, as mulheres que estava conhecendo. Era reconfortante falar de coisas normais, cotidianas. Por alguns momentos, quase esqueci o caos que minha vida tinha se tornado, mas então meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi por curiosidade. Era Camila, a irmã de Fernanda. Camila disse que precisava que eu conversasse com a irmã dela, que Fernanda estava destruída, que não tinha parado de chorar desde a noite anterior. Respondi que talvez ela devesse ter pensado nisso antes de fazer o que fez. Camila suspirou. Disse que entendia que eu estava com raiva, mas que Fernanda tinha cometido um erro estúpido. Mas ainda assim, apenas um erro. Corrigi dizendo que Fernanda não tinha cometido um erro. Ela tinha tomado decisões conscientes durante toda aquela noite. Decidiu me ignorar. Decidiu dançar com Tiago por horas. Decidiu negar nosso casamento quando perguntaram. Aquelas não eram decisões impulsivas de um segundo. Eram padrões de comportamento. Camila tentou me interromper, mas continuei. E o pior de tudo é que ela fez aquilo publicamente na frente da minha família, rindo enquanto acontecia. Houve um silêncio desconfortável na linha. Camila finalmente perguntou o que eu queria que ela fizesse, se eu queria súplicas, se queria que ela dissesse que Fernanda tinha aprendido a lição. Respondi calmamente que não queria nada, só queria ser deixado em paz. Fernanda tinha meu número. Se realmente tivesse algo importante para dizer, podia escrever, mas eu não ia correr atrás dela, nem implorar por explicações. Desliguei o telefone completamente. Marcelo me olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Comentou que eu estava lidando com aquilo melhor do que ele esperava. Expliquei que era porque já tinha tomado a decisão, que quando você finalmente aceita que algo acabou, tudo fica mais fácil. Não há mais dúvidas, não há mais o que pensar. Você simplesmente segue em frente. Na manhã seguinte, segunda-feira, tirei o dia de folga do trabalho. Tinha uma reunião com Gustavo Lima às 10 horas. O escritório dele ficava no centro da cidade, em um prédio moderno com vista panorâmica. A recepcionista me levou até uma sala de conferências onde Gustavo já estava me esperando. Ele era um homem de aproximadamente 55 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, mas gentil. Pediu que eu contasse exatamente o que tinha acontecido. Relatei toda a história desde o começo até minha saída de casa. Gustavo fazia anotações, ocasionalmente fazendo perguntas específicas. Ele perguntou se tínhamos filhos. Respondi que não. Ele quis saber sobre propriedades em comum, além do apartamento. Expliquei que o apartamento estava em nome dos dois, que também tínhamos 2 carros, um no nome de cada um e uma conta poupança conjunta. Gustavo assentiu dizendo que isso simplificava as coisas. Sem filhos envolvidos, o divórcio podia ser relativamente rápido se ambas as partes cooperassem. Perguntei o que aconteceria se ela não cooperasse. Gustavo se recostou na cadeira. Disse que então as coisas se complicariam, mas que com o que eu tinha contado, havia base suficiente para argumentar ruptura irreparável do vínculo matrimonial. As testemunhas da festa, que presenciaram o comportamento dela, ajudariam muito. Comentei com um sorriso amargo que havia pelo menos 60 testemunhas. Gustavo disse que isso era perfeito, que começaríamos a preparar os documentos naquela semana. Enquanto isso, ele recomendou que eu começasse a separar minhas finanças, que retirasse minha parte da conta conjunta e abrisse outra em um banco diferente, que documentasse todos os meus bens pessoais e que evitasse qualquer confronto direto com Fernanda. Assegurei que não tinha intenção nenhuma de vê-la. Saí do escritório do advogado, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque as coisas estavam andando, porque havia um plano concreto se formando. Tristeza porque aquilo realmente significava o fim de 10 anos da minha vida. Caminhei sem destino por um tempo, processando tudo o que estava acontecendo. Meu telefone, que eu tinha ligado novamente, começou a vibrar com mensagens acumuladas.
Fernanda tinha enviado uma mensagem longa. Ela escreveu que sabia que eu não queria falar com ela, mas que, por favor, lesse. Dizia que o que aconteceu na festa foi horrível, que não havia desculpa para o que ela disse. Admitiu que estava bebendo, mas que aquilo não justificava nada. Jurava que ela e Tiago eram só amigos, que nunca tinha acontecido nada entre eles. Disse que dançou com ele porque a música estava boa e porque fazia tempo que não se divertia daquele jeito, mas que isso não significava que ela não me amasse, que me amava muito, que eu era o marido dela. Implorava para eu voltar para casa para conversarmos. Li a mensagem sem sentir absolutamente nada. As palavras que antes teriam me comovido agora soavam completamente vazias, especialmente aquela linha sobre fazer tempo que não se divertia assim. Ela estava basicamente dizendo que nosso casamento era monótono, que ela precisava de Tiago para se sentir viva. Não respondi, simplesmente arquivei a mensagem e segui com meu dia. Se você está acompanhando esta história até aqui, eu queria fazer um pedido. Se inscreva no canal para não perder os próximos relatos. E me conta uma coisa. Você já sentiu que estava sendo deixado de lado por alguém que você amava? Já teve aquela sensação de ser a segunda opção? Escreve aqui embaixo nos comentários qual foi a pior humilhação que você já passou em um relacionamento. Às vezes, compartilhar essas histórias ajuda a gente a perceber que não está sozinho. Passei o resto daquele dia fazendo exatamente o que Gustavo tinha sugerido. Fui ao banco, retirei minha metade da conta conjunta e transferi para uma nova conta apenas no meu nome. Fiz uma lista detalhada de todas as minhas posses pessoais: roupas, livros, equipamentos eletrônicos, instrumentos musicais. Também tirei fotos de tudo que havia no apartamento para ter registro completo. Era um trabalho tedioso, mas necessário. Marcelo chegou naquela noite e me encontrou cercado de papéis e documentos. Perguntou se eu tinha progredido. Respondi que muito. Tinha visto o advogado, separado minhas finanças, documentado tudo. No dia seguinte, iria ao apartamento quando Fernanda estivesse trabalhando para buscar minhas coisas. Marcelo assobiou. Comentou que eu não estava perdendo tempo. Expliquei que não fazia sentido arrastar aquilo mais do que o necessário, que quanto mais rápido eu fechasse aquele capítulo, mais rápido poderia começar a reconstruir minha vida. Naquela noite, enquanto tentava dormir, minha mente, inevitavelmente, voltou para momentos felizes com Fernanda. Nosso primeiro beijo, o pedido de casamento, a lua de mel, viagens que tínhamos feito juntos, 10 anos de memórias que agora estavam manchadas por uma única noite. Me perguntei se ela pensava nas mesmas coisas, se sentia o mesmo vazio que eu sentia. Meu telefone vibrou com outra mensagem dela. Fernanda escreveu que sabia que eu continuava ignorando, que estava tudo bem, que ela merecia, mas que eu precisava saber que Tiago tinha ido até a casa dela e ela tinha dito que não podia mais vê-lo, que tinha cortado toda a comunicação com ele. Dizia que fez aquilo por mim, por nós. Implorava para que eu desse uma chance de consertar tudo. Suspirei. Muito pouco, muito tarde. As ações tinham consequências e ela estava finalmente descobrindo isso. No dia seguinte, terça-feira, esperei até às 9 horas da manhã, horário que eu sabia que Fernanda estaria no trabalho. Dirigi até nosso apartamento, o lugar que tinha sido meu lar por 5 anos. Entrei com minha chave e o silêncio do lugar foi como um soco no estômago. Tudo estava exatamente como eu tinha deixado, mas agora parecia um museu de uma vida passada, um lugar congelado no tempo, mostrando o que costumava ser, mas nunca mais seria. Subi para o quarto e comecei a empacotar sistematicamente. Roupas do armário, sapatos, objetos pessoais das gavetas. Trabalhava rapidamente, querendo terminar antes que Fernanda pudesse aparecer inesperadamente. No processo, encontrei coisas que me fizeram pausar. Uma foto nossa do dia do casamento, uma carta que ela tinha escrito no nosso aniversário de 5 anos, lembranças de tempos mais felizes. Deixei tudo para trás. Não queria carregar nada que pudesse me fazer duvidar ou sentir nostalgia. Só precisava das minhas coisas práticas, do essencial para recomeçar. Enquanto eu empacotava, ouvi a porta da frente se abrindo. Congelei no lugar. Passos subindo as escadas rapidamente. Fernanda apareceu na entrada do quarto sem fôlego, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela disse meu nome com a voz embargada.
Respondi sem olhar diretamente para ela que estava ali para buscar minhas coisas. Nada mais. Ela deu um passo na minha direção, pedindo para que eu parasse um momento, que conversássemos. Disse que não havia nada para conversar. Ela insistiu que sim, que havia muito para conversar, que eu não podia simplesmente ir embora depois de 10 anos juntos. Virei para encará-la diretamente. Corrigi dizendo que ela tinha terminado o nosso casamento naquele sábado à noite na festa. Eu estava apenas oficializando o que ela já tinha decidido. Fernanda protestou que aquilo não era verdade, que tinha cometido um erro, mas não queria terminar o casamento, que me amava. Perguntei se era amor que a fez me ignorar a noite toda, se era amor que a fez dançar com Tiago como se eu não existisse, se era amor que a fez negar estar casada comigo. Fernanda limpou as lágrimas com a manga do casaco. Disse que estava com raiva de mim, que vínhamos tendo problemas há meses, que eu estava sempre trabalhando, sempre cansado, nunca tinha tempo para ela, que Tiago a fazia sentir. Interrompi perguntando o quê? Viva? Animada? Todas as coisas que aparentemente eu não a fazia sentir. Ela baixou o olhar sem responder. Continuei dizendo que se ela estava infeliz no casamento, deveria ter conversado comigo. Deveríamos ter ido para a terapia, buscado soluções juntos. O que ela não deveria ter feito era me humilhar publicamente, negar nossa relação e agir como se Tiago fosse seu parceiro. E eu apenas um obstáculo inconveniente. Minha voz permanecia calma, mas firme. Aquela traição não tinha volta. Fernanda chorou mais intensamente. Implorou para que eu não dissesse aquilo que podíamos resolver, que ela iria para a terapia, cortaria contato permanente com Tiago, faria o que fosse necessário. Respondi que era tarde demais, que meu advogado já estava preparando os papéis do divórcio. Ela receberia tudo ainda naquela semana. Fernanda ficou pálida, repetiu a palavra divórcio como se não acreditasse. Confirmei que sim, divórcio. Fechei minha mala e a carreguei escada abaixo. Fernanda me seguiu, continuando a implorar. Pedia uma oportunidade, só uma chance de demonstrar que podia mudar, que nosso relacionamento podia funcionar. Cheguei à porta de saída, virei para ela uma última vez. Disse que a resposta era não, que já tinha tomado minha decisão. Fernanda gritou que eu não podia decidir sozinho, que éramos dois naquele casamento. Olhei nos olhos dela, corrigi dizendo que éramos dois até ela decidir que eu não valia quando era sem sal. Agora ela estava livre para dançar com quem quisesse e dizer o que quisesse, porque oficialmente ela não estaria mais casada comigo. Saí e fechei a porta, deixando-a chorando do outro lado. Dirigi de volta para o apartamento de Marcelo, com as mãos tremendo no volante. Ter Fernanda daquele jeito, completamente destruída e suplicante, foi mais difícil do que eu tinha antecipado. Parte de mim queria ceder, dar aquela chance que ela implorava, mas a parte racional, a que lembrava da risada dela quando negou o nosso casamento, me manteve firme. Não podia voltar para alguém que me humilhou daquela forma, que me fez sentir tão pequeno e insignificante na frente de todos. Quando cheguei no apartamento de Marcelo, ele não estava. Então me servi um uísque que, apesar de ser apenas meio-dia, precisava de algo para acalmar os nervos. Sentei no sofá e bebi devagar, deixando o líquido queimar minha garganta. Meu telefone começou a tocar. Era minha tia Márcia. Considerei não atender, mas acabei pegando a ligação. Ela perguntou o que estava acontecendo. Disse que minha mãe tinha contado que eu ia me divorciar de Fernanda. Confirmei que sim, que aquilo era o melhor caminho. Minha tia suspirou profundamente. Disse que tinha visto o que aconteceu na festa, que foi horrível, que ela não negava, mas questionou se realmente valia a pena jogar 10 anos fora por uma noite de estupidez. Respondi que não foi apenas uma noite, que aquela foi a gota d'água. Fernanda me desrespeitou da pior forma possível na frente de todos. Como eu poderia voltar a confiar em alguém assim? Minha tia ficou em silêncio por um momento. Disse que entendia minha dor, mas me pedia para não tomar decisões precipitadas das quais eu pudesse me arrepender depois. Assegurei que tinha pensado bastante, que aquilo não era impulso, que era uma decisão consciente e definitiva. Naquela tarde, Gustavo me ligou, disse que os documentos estavam prontos e perguntou se eu queria revisá-los antes de enviá-los para Fernanda. Confirmei que sim, que passaria no escritório dele no dia seguinte.
Gustavo fez uma pausa antes de falar novamente. Disse que Fernanda tinha entrado em contato com ele, que queria saber se podíamos chegar a algum acordo, talvez adiar o processo. Respondi firmemente que não havia nada para adiar, que eu queria seguir em frente o mais rápido possível. Gustavo hesitou novamente. Disse que, como meu advogado precisava me dizer que eu tinha um caso sólido, mas como alguém que tinha visto muitos divórcios, também precisava perguntar se eu tinha certeza absoluta que, uma vez que iniciássemos o processo legal, seria muito difícil voltar atrás. Respondi sem hesitar que tinha certeza. Fernanda destruiu minha confiança de uma forma irreparável. Não havia volta depois daquilo. Gustavo disse que entendia e que então seguiríamos em frente. Os papéis seriam enviados para o endereço do trabalho dela na quinta-feira. Marcelo chegou naquela noite com novidades e, pelo tom dele, percebi que não iam me agradar. Ele disse que tinha encontrado Carlos, um ex-colega de trabalho nosso. Carlos tinha perguntado por mim e, quando Marcelo contou sobre Fernanda, ele tinha revelado algo interessante. Meu estômago se apertou. Perguntei o que Carlos tinha dito. Marcelo explicou que Carlos viu Fernanda e Tiago almoçando juntos há aproximadamente 3 meses em um restaurante italiano perto do escritório dela. Segundo Carlos, eles pareciam muito à vontade, rindo, ela tocando o braço dele. Carlos pensou que talvez fossem colegas de trabalho ou algo assim, mas agora que sabia que era aquele Tiago da festa, achou muito estranho. 3 meses. Repeti, sentindo o sangue ferver. Marcelo confirmou que sim e disse que Carlos tinha até mostrado uma foto. Meu irmão pegou o celular dele e me mostrou. Ali estava Fernanda e Tiago em uma mesa de restaurante. Ela inclinada na direção dele, sorrindo daquele jeito que eu achava que era reservado só para mim. A foto tinha data de 3 meses e meio atrás. Isso mudava tudo, comentei me levantando. Ela me disse que eram só amigos, que nunca tinha havido nada entre eles. Mas isso prova que eles vinham se encontrando pelas minhas costas há tempo. Marcelo assentiu. Disse que sentia muito, mas que achou que eu deveria saber. Agradeci dizendo que ele fez certo, que ia mandar aquela foto para meu advogado, porque aquilo fortalecia meu caso. Naquela noite, não consegui dormir. Minha mente reproduzia aquela foto sem parar. Quantas outras vezes eles tinham se encontrado sem que eu soubesse o que mais tinha acontecido entre eles que eu desconhecia? A traição emocional doía tanto quanto a física, talvez até mais. E agora eu tinha evidência de que aquilo vinha acontecendo muito antes da festa. Às 3 da manhã, peguei meu celular e escrevi para Fernanda pela primeira vez desde que saí de casa. Escrevi que tinha visto a foto dela e Tiago no restaurante italiano há 3 meses, que quando ela disse que eram só amigos e que nunca passava tempo sozinha com ele, ela estava mentindo. Pedi para ela não entrar mais em contato comigo, exceto através de advogados. Enviei a mensagem e bloqueei o número dela imediatamente. Não queria ouvir desculpas, não queria mais mentiras, estava completamente exausto de tudo aquilo. No dia seguinte, quarta-feira, fui ao escritório de Gustavo com a foto. Ele examinou cuidadosamente, disse que aquilo era útil, que demonstrava um padrão de comportamento que contradizia as alegações dela de que eram apenas amigos. Perguntei se podia ser usado legalmente. Gustavo confirmou que absolutamente sim. Não era evidência de infidelidade física, mas sim de ocultamento e engano, o que contribuía para a ruptura do vínculo matrimonial. Assinei todos os documentos necessários. Gustavo me explicou cada cláusula, cada termo legal. A divisão dos bens seria meio a meio no apartamento e na conta conjunta. Os carros ficavam com quem estivesse registrado no nome, sem pensão alimentícia, porque ambos trabalhávamos. Tudo parecia limpo e direto. Gustavo confirmou que os papéis do divórcio chegariam ao trabalho de Fernanda no dia seguinte. Naquela tarde, decidi voltar ao meu trabalho. Precisava de alguma rotina, algo que me distraísse de todo aquele caos. Meus colegas me receberam com olhares de curiosidade e compaixão. Obviamente a notícia tinha se espalhado. Meu chefe Paulo me chamou em sua sala. Perguntou se eu estava bem para trabalhar. Disse que podia me dar mais dias se eu precisasse. Respondi que estava bem, que trabalhar, na verdade, me ajudava a não pensar tanto. Paulo assentiu compreensivamente, disse que entendia,
que a equipe toda estava ali se eu precisasse de qualquer coisa. E acrescentou que sobre o que aconteceu na festa, muita gente ficou sabendo e que eu devia saber que tinha o apoio deles. As palavras dele me reconfortaram, pelo menos no trabalho. As pessoas entendiam que eu era a vítima naquela história toda. Na quinta-feira, enquanto eu revisava alguns relatórios no meu computador, recebi uma ligação de Camila novamente. Pedi para que ela não desligasse. Perguntei o que ela queria. Camila disse que Fernanda tinha recebido os papéis do divórcio e estava completamente destruída, que não ia assinar. Respondi que ela não tinha escolha, que o divórcio podia ser feito com ou sem o consentimento dela. Camila insistiu para que eu a escutasse. Disse que, sobre a foto do restaurante, ela sabia de tudo, que Fernanda tinha contado que naquele dia Tiago pediu para almoçarem porque queria contar que tinha ficado noivo, que queriam me contar juntos, mas eu estava em viagem de trabalho, que não havia nada de suspeito. Perguntei então por que Fernanda nunca me mencionou aquele almoço quando voltei da viagem. Camila hesitou. Disse que não sabia, que imaginava que Fernanda tinha esquecido. Pedi para ela parar de defender o indefensável. Fernanda me mentiu, me escondeu coisas, me humilhou publicamente. Não importava quantas desculpas inventassem. O fato era que ela escolheu Tiago ao invés de mim repetidas vezes. Já tinha tomado minha decisão e aquilo não ia mudar. Camila então soltou algo que me deixou completamente sem chão. Ela disse que Fernanda estava grávida. O mundo parou. Perguntei o que ela tinha acabado de falar. Camila repetiu que Fernanda estava grávida, que tinha descoberto na véspera que eram 8 semanas. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. 8 semanas significava que ela engravidou antes da festa. Perguntei por que Camila estava me contando aquilo agora. Ela respondeu que pensou que mudaria minha decisão, que era meu filho, que nós tínhamos que tentar por causa do bebê. Desliguei sem responder. Minha mente era um caos absoluto. Grávida. Como era possível? Tínhamos sido cuidadosos. Ela tomava anticoncepcional, ou pelo menos dizia que tomava. Será que ela tinha parado de tomar de propósito, ou seria apenas uma cruel coincidência do destino? E mais importante ainda, aquilo mudava alguma coisa? Liguei imediatamente para Gustavo. Contei que acabara de descobrir que Fernanda estava grávida. Ouvi Gustavo suspirar do outro lado. Ele disse que aquilo complicava as coisas. Se fosse verdade, teríamos que considerar questões de guarda e pensão alimentícia. Interrompi perguntando, e se não fosse meu? Houve um silêncio. Perguntei se ele tinha razões para duvidar. Respondi que sim, que ela tinha um amigo com quem vinha passando muito tempo. Um amigo que a fazia sentir viva de maneiras que aparentemente eu não conseguia. Gustavo processou a informação. Disse que se eu duvidava da paternidade, poderia solicitar teste de DNA assim que o bebê nascesse, mas que aquilo levaria tempo. Por enquanto, seguiríamos com o processo de divórcio normalmente. A gravidez não o interrompia. Naquela noite, Marcelo me encontrou no balcão com uma garrafa de uísque pela metade. Perguntou se era verdade sobre a gravidez. Confirmei que sim. Segundo a irmã dela, Marcelo quis saber o que eu ia fazer. Respondi que ia terminar o divórcio. Se o bebê fosse meu, seria um pai responsável e presente. Mas isso não significava que eu tinha que continuar casado com Fernanda. Marcelo se sentou ao meu lado, disse que aquilo estava ficando muito complicado. Concordei, mas argumentei que não podia voltar para ela só porque estava grávida. Isso seria pior para todos, incluindo o bebê. Crescer em um lar onde os pais se odeiam não é melhor do que ter pais divorciados mais saudáveis. Na sexta-feira pela manhã, Fernanda me ligou de um número desconhecido. Atendi sem pensar. Ela pediu para que eu não desligasse. Disse que precisava falar sobre o bebê. Sua voz soava frágil, desesperada. Respondi que Camila já tinha me contado. Fernanda disse que não era assim que ela queria que eu soubesse, que tinha planejado me contar de outra forma. Perguntei quando ela planejava me contar, ou se ia esconder assim como escondeu os encontros com Tiago. Fernanda protestou que não escondeu nada, que aquele almoço foi inocente, que Tiago queria contar sobre o noivado dele, que ela não achou que fosse importante mencionar. Disse que tudo relacionado a Tiago deveria ter sido importante mencionar, especialmente depois da forma como ela se comportou com ele na festa. Ela começou a chorar,
Disse que sabia que tinha cometido erros enormes, mas que agora havia um bebê envolvido, que isso não mudava nada. Respondi que mudava sim, que eu ia ser pai, mas que não mudava o fato de que nosso casamento tinha acabado, que eu podia ser um bom pai sem estar casado com ela. Fernanda perguntou como eu podia ser tão frio. Disse que estava esperando um filho meu e tudo em que eu pensava era no divórcio. Corrigi dizendo que ela só pensava em Tiago enquanto estava casada comigo. Achava que estávamos empatados. Fernanda insistiu que nunca tinha tido nada com Tiago, que nunca tinha acontecido nada físico entre eles, que jurava pela vida daquele bebê. Admiti que talvez não, mas que houve uma traição emocional, que ela me substituiu por ele em tudo, exceto no físico, e que para mim aquilo doía da mesma forma. Houve um longo silêncio. Então Fernanda perguntou se eu realmente ia seguir com o divórcio. Confirmei sem hesitar que sim, que ia seguir em frente e que ela deveria fazer o mesmo. Pedi para ela assinar os papéis para não brigarmos, para fazermos aquilo da forma mais fácil possível pelo bem do bebê. Fernanda disse que não ia assinar, que ia lutar, que aquele bebê merecia ter o pai presente, não como visitante de fim de semana. Avisei que então ela deveria se preparar para uma batalha legal, longa e cara, que meu advogado já tinha todas as evidências do comportamento dela, os testemunhos da festa, a foto com Tiago, tudo, que ela não ia ganhar aquilo e que só ia fazer com que fosse mais doloroso para nós dois. Desliguei antes que ela pudesse responder. Gustavo me ligou naquela mesma tarde. Disse que Fernanda tinha contratado um advogado, Pedro Santos, conhecido por ser agressivo, que as coisas iam ficar feias. Perguntei quão feias. Gustavo explicou que ele estava alegando que eu a abandonei em um momento vulnerável, que minha frieza emocional a levou a buscar consolo no amigo, que iam me pintar como um marido distante e ela como a vítima. Ri amargamente. Disse para ele tentar que tínhamos 60 testemunhas que a viram me humilhar publicamente. Gustavo confirmou que era exatamente isso que ele tinha dito a Pedro, mas me pediu para me preparar porque iam tentar usar a gravidez para conseguir mais na divisão de bens que iam pedir que o apartamento ficasse completamente com ela, porque ela precisava de um lugar estável para criar o bebê. Disse que só por cima do meu cadáver, que aquele apartamento era 50% meu, que se ela quisesse ficar com ele, teria que me pagar minha parte. Gustavo concordou que era exatamente o que diríamos e acrescentou mais uma coisa. Disse que eu deveria começar a pensar em um plano de guarda, que mesmo que eu não quisesse estar com Fernanda, ia ser pai, que precisava proteger meus direitos desde já. Aquela noite, jantando com Marcelo, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Tiago. Ele escreveu que tinha ouvido sobre o bebê. Me dava parabéns. Dizia que queria que eu soubesse que entre ele e Fernanda nunca tinha acontecido nada inapropriado, que ela me amava e estava sofrendo, que eu deveria considerar tentar novamente pelo bem do bebê. Mostrei a mensagem para Marcelo. Ele balançou a cabeça incrédulo. Comentou que aquele cara tinha coragem. Depois de tudo que aconteceu, se metia novamente. Respondi para Tiago. Escrevi que não me importava a opinião dele. Pedi para ele se manter longe da minha vida e de Fernanda, que se ele realmente se importava tanto com aquele bebê, então deveria dar um passo atrás e nos deixar resolver aquilo sem a interferência dele. Bloqueei o número dele também. O fim de semana passou devagar. Fiquei a maior parte do tempo no apartamento de Marcelo assistindo filme sem prestar atenção, comendo sem fome, dormindo pouco. Minha mãe ligou no domingo à tarde, disse que precisava que eu fosse almoçar na casa deles, que ela e meu pai queriam conversar comigo. O tom dela não permitia recusas. Cheguei à casa dos meus pais ao meio-dia. Meu pai estava na poltrona favorita dele. Minha mãe na cozinha preparando algo que cheirava delicioso. Me sentei no sofá me preparando para a conversa inevitável. Meu pai foi direto ao ponto. Disse que eu ia ser pai e que aquilo mudava as coisas. Respondi que não mudava o motivo pelo qual meu casamento tinha acabado. Minha mãe saiu da cozinha secando as mãos. Disse que eles entendiam que eu estava magoado, que o que Fernanda fez foi horrível, mas pediu para eu pensar no bebê. Perguntou se eu queria que ele crescesse em um lar quebrado. Respondi que preferia que crescesse com pais separados, mais felizes, do que com pais casados e amargurados.
Meu pai se inclinou para a frente, disse que meu orgulho estava nublando meu julgamento. Corrigi que não era orgulho, era dignidade, que havia diferença. Minha mãe se sentou ao meu lado. Disse que todos cometemos erros, que Fernanda cometeu um grande erro, sim, mas perguntou se valia a pena jogar 10 anos fora e destruir uma família antes mesmo dela se formar, que perdoar não significava esquecer, mas sim decidir que o futuro valia mais que o passado. Fiquei em silêncio, processando as palavras deles. Parte de mim sabia que eles tinham razão em que o bebê complicava tudo. Mas a outra parte, a parte que ainda ardia de humilhação, não conseguia imaginar voltar para Fernanda. Na segunda-feira, Gustavo me chamou urgentemente no escritório. Mostrou-me documentos. Era a resposta de Pedro Santos. Li com incredulidade crescente. Fernanda estava solicitando o apartamento inteiro, 70% da poupança conjunta e pensão alimentícia antecipada pela gravidez. Além disso, alegava abandono emocional crônico como causa do deterioramento do casamento. Disse que aquilo era ridículo, jogando os papéis na mesa que ela foi quem destruiu tudo e agora me pintava como vilão. Gustavo assentiu. Disse que era estratégia comum, mas que tínhamos contra-evidências sólidas. A festa, as testemunhas, a foto com Tiago. Só precisávamos apresentar nosso caso de forma contundente. Perguntei quando seria a audiência. Ele respondeu que em 4 semanas. Saí do escritório de Gustavo sentindo uma mistura de raiva e exaustão. Aquele divórcio estava se transformando em uma batalha campal. Exatamente o que eu queria evitar. Meu telefone tocou. Era minha tia Márcia. Perguntou se podia me convidar para jantar naquela noite. Disse que havia algo que precisava me contar. O tom era sério, preocupante. Concordei. Naquela noite cheguei na casa da minha tia. Ela morava sozinha desde que ficou viúva há 7 anos. Me recebeu com um abraço apertado. Disse que agradecia por eu ter ido. Preparou o jantar e nos sentamos na sala. Ela começou dizendo que o que ia me contar vinha de um lugar de amor que eu precisava saber. Meu estômago se apertou. Minha tia contou que há 3 meses viu Fernanda no shopping. Ela estava com um homem que não era eu. Estavam na seção de joias, olhando anéis. Meu coração parou. Perguntei se era Tiago. Minha tia disse que não sabia, que nunca o tinha visto. Descreveu como alto, cabelo escuro, bem vestido. Disse que os viu discutindo algo com o vendedor, depois saíram rindo juntos. Perguntei por que ela não tinha me contado antes. Minha voz soava distante para meus próprios ouvidos. Minha tia suspirou. Disse que não tinha certeza do que aquilo significava. Pensou que talvez fosse um amigo ajudando ela a comprar algo ou um colega de trabalho. Mas depois do que aconteceu na festa, depois de saber do divórcio, sentiu que eu devia saber. Perguntei se eram anéis de noivado. Ela disse que não sabia com certeza, mas que estavam naquela sessão. Sim, minha mente trabalhava a 1000 por hora. Fernanda estava planejando algo com o Tiago. A gravidez era realmente minha. As peças de um quebra-cabeça horrível começavam a se encaixar. Perguntei se ela reconheceria aquele homem se visse de novo. Minha tia disse que achava que sim. Naquela noite escrevi para Gustavo. Perguntei se ele conhecia um investigador particular. A resposta dele veio na manhã seguinte. Disse que conhecia o melhor e me passou o contato. 2 dias depois, me reuni com Hélio Ferreira, investigador particular especializado em casos de infidelidade matrimonial. Contei tudo. A festa, Tiago, a gravidez, a visita ao shopping. Perguntou se eu queria confirmar se havia um relacionamento entre minha esposa e aquele Tiago. Respondi que queria saber a verdade, toda a verdade, que se havia algo mais que eu não sabia, precisava descobrir antes da audiência. Hélio assentiu fazendo anotações. Disse que ia custar caro, que aquele tipo de investigação requeria tempo, seguimento, possivelmente câmeras. Respondi que não me importava com o custo, que eu precisava de respostas. Os próximos 12 dias foram tortura. Hélio me enviava relatórios diários. Primeiro dia, sujeita saiu do trabalho às 17h40. Foi direto para casa, sem contato visível com Tiago. Segundo dia, sujeita visitou o consultório médico, presumivelmente consulta pré-natal. Saiu sozinha. Terceiro dia, sujeita se encontrou com um homem identificado como Tiago em uma cafeteria perto do trabalho. Duração do encontro 40 minutos.
Meu sangue ferveu ao ler aquele último relatório. Eu tinha dito especificamente para Fernanda cortar todo o contato com Tiago, e ela tinha dito que fez isso. Mais uma mentira. Quarto dia, Sujeita e Tiago se encontraram novamente, dessa vez em um parque. Conversa que pareceu emocional. Sujeita chorou. Tiago a consolou com um abraço prolongado. Quinto dia trouxe a bomba. Sujeita e Tiago visitaram joalheria no shopping. Mesma joalheria reportada pela testemunha inicial. Ficaram 35 minutos dentro. Saíram com sacola de compra. Hélio anexou fotos. Ali estavam Fernanda e Tiago sorrindo, ela segurando uma sacola pequena da joalheria. Meu mundo desmoronou novamente. Liguei para Gustavo imediatamente. Disse que tinha evidência de que Fernanda continuou se encontrando com Tiago. Apesar de dizer que cortou o contato, que havia fotos deles na joalheria, Gustavo assobiou. Disse que aquilo era ouro para nosso caso. Perguntou o que eles compraram. Respondi que ainda não sabia, mas que meu investigador estava descobrindo. Gustavo disse que aquilo mudava completamente a narrativa, que ela não podia alegar abandono emocional se estava tendo um relacionamento paralelo. Sexto dia, Hélio me ligou. Disse que conversou com o vendedor da joalheria, que ele mostrou o registro de compra daquele dia, que minha esposa e aquele homem compraram 2 anéis de noivado. Anéis de casal. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Anéis de casal, confirmei repetindo as palavras. Hélio disse que sim, que o vendedor lembrava, porque eles discutiram muito sobre o design, queriam que combinassem perfeitamente. Pedi tudo. Os recibos, as gravações de segurança da joalheria, absolutamente tudo. Hélio disse que já tinha tudo, e que enviaria por correio certificado naquele mesmo dia. Desliguei e fiquei sentado em silêncio. Fernanda e Tiago tinham comprado anéis de noivado juntos. Estavam planejando se casar. O bebê era dele, e por isso ela estava brigando pelo divórcio para que eu sustentasse financeiramente um filho que não era meu. Marcelo chegou naquela noite e me encontrou com todos os relatórios e fotos espalhados pela mesa. Perguntou o que era tudo aquilo. Expliquei tudo o que Hélio tinha descoberto. Marcelo ficou pálido. Perguntou se aquilo significava que o bebê não era meu. Respondi que provavelmente sim, que tudo aquilo tinha sido uma farsa elaborada para me manter preso enquanto ela construía uma vida com Tiago. Marcelo disse que eu precisava de teste de paternidade. Corrigi que primeiro precisava terminar aquele divórcio, que depois me ocuparia do resto. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Não havia mais dúvidas, não havia mais culpa. Fernanda foi quem destruiu tudo, e agora eu tinha evidência para provar. No dia seguinte, decidi confrontar Tiago diretamente. Hélio tinha me dado o endereço dele. Cheguei no apartamento dele em um sábado à tarde. Toquei a campainha insistentemente até ele abrir. Perguntou o que eu estava fazendo ali, a cara mostrando surpresa genuína. Disse que precisávamos conversar agora. Me empurrei para dentro sem esperar convite. Tiago perguntou nervoso o que eu queria. Peguei meu celular e mostrei as fotos dele e Fernanda na joalheria. Perguntei o que era aquilo. O rosto dele passou por vários tons de vermelho. Disse que podia explicar. Pedi então que me explicasse por que ele comprou anéis de noivado com minha esposa enquanto ela estava grávida. Tiago se deixou cair no sofá. Disse que não era o que eu pensava. Perguntei sarcasticamente. Ah, não. Porque eu penso que você teve um caso com Fernanda, que compraram anéis para quando ela se divorciasse de mim e que provavelmente aquele bebê é seu. Tiago negou com a cabeça vigorosamente. Disse que não, que nunca tinha dormido com Fernanda, que jurava que eram só amigos. Respondi que amigos não compram anéis de noivado juntos. Tiago passou as mãos pelo cabelo. Disse que era um presente, que Fernanda queria comprar algo para a namorada verdadeira dele, Sofia, que pediu ajuda dele para escolher que os anéis eram para Sofia e ele, não para Fernanda. Olhei incrédulo. Perguntei se ele esperava que eu acreditasse naquilo. Disse que era verdade. Pegou o celular e me mostrou fotos dele com uma mulher. Disse que aquela era Sofia, que estavam juntos há 3 anos, que tinha pedido ela em casamento há 2 meses. Revisei as fotos. Data após data, mostravam Tiago com aquela Sofia. Havia até foto dele ajoelhado pedindo ela em casamento. O anel visível, o mesmo anel das fotos na joalheria.
Perguntei então por que ele passou a noite toda dançando com Fernanda na festa. Por que fez ela se sentir especial? Tiago suspirou. Disse que porque ela pediu, que ela disse que estava passando por um momento difícil no casamento, que precisava se sentir viva. Perguntei incrédulo se ele simplesmente concordou. Ele respondeu que era amigo dela, que pensou que estava exagerando sobre os problemas comigo, que achou que dançar um pouco ia animá-la, que não tinha ideia de que ela ia me negar como marido, que quando aquilo aconteceu, ele ficou em choque também. Me sentei processando aquela nova informação, então perguntei se nunca tiveram um caso. Tiago garantiu que nunca, nem mesmo um beijo, que Fernanda era como irmã para ele. Perguntei sobre o almoço de 3 meses atrás. Ele confirmou. Disse que estava contando sobre Sofia, que ia pedir ela em casamento, que Fernanda ficou emotiva porque disse que o casamento dela não era como ela esperava, que eu estava distante, sempre trabalhando, que ele sugeriu terapia de casal. Só isso. Esfreguei o rosto com as mãos. Perguntei por então ela me mentiu sobre todos aqueles encontros. Tiago disse que não sabia, que talvez ela tivesse medo de como eu reagiria, que talvez soubesse que eu não gostava da amizade deles. Aquilo fazia sentido, mas não aliviava a dor da traição. Disse que mesmo que não tivessem tido um caso físico, houve traição emocional, que ela o procurava para coisas que deveria me procurar, que aquilo também doía. Tiago baixou o olhar, disse que eu tinha razão, que ele sentia muito. Me levantei para ir embora. Disse mais uma coisa, que o bebê que ela estava esperando podia ser dele. Tiago me olhou horrorizado. Disse que não, que jurava por tudo que era sagrado, que nunca tinha dormido com Fernanda, que aquele bebê era meu. Disse que queria acreditar, mas que depois de tantas mentiras não sabia mais em quem confiar, que ele precisaria provar com teste de DNA. Saí do apartamento de Tiago com mais perguntas que respostas. Se Tiago estava dizendo a verdade e não tiveram um caso físico, então todo o meu caso se enfraquecia, mas ainda restava a humilhação pública, as mentiras, o ocultamento. Aquilo não mudava. Liguei para Gustavo e contei tudo. Ele admitiu que aquilo complicava as coisas, mas disse que não mudava o fato de que ela me desrespeitou publicamente. Perguntei o que fazer sobre a audiência. Gustavo respondeu que seguiríamos em frente, que apresentaríamos todos os fatos, a dança, a negação pública do casamento, as reuniões secretas que ela me escondeu, que mesmo não havendo infidelidade física, havia base suficiente para argumentar ruptura irreparável. E sobre o bebê? Perguntei. Gustavo disse que eu solicitaria teste de paternidade, que se fosse meu, estabeleceríamos guarda compartilhada. Se não fosse, ficaria livre de qualquer obrigação. A semana antes da audiência foi caótica. Fernanda tentou me contatar múltiplas vezes através de diferentes números. Finalmente cedi e atendi uma ligação. Ela disse que, por favor, precisava falar comigo antes da audiência, que havia coisas que eu precisava saber. Respondi que ela deveria falar com seu advogado. Fernanda insistiu que não, que aquilo era pessoal, que era pelo bebê. Contra meu melhor julgamento, aceitei me encontrar em um café neutro. Cheguei 10 minutos atrasado, intencionalmente. Fernanda já estava lá parecendo exausta. A gravidez começava a aparecer levemente. Agradeceu por eu ter ido quando me sentei. Disse que ela tinha 10 minutos, que depois disso tudo seria através de advogados. Fernanda respirou fundo, disse que sabia que tinha cometido erros terríveis, que o da festa foi imperdoável, mas que eu precisava entender que nunca teve caso com Tiago. Nunca. Que ele estava noivo de outra mulher. Que os encontros deles eram inocentes. Perguntei então por que ela os escondeu de mim. Ela respondeu que porque sabia que ia me incomodar, que em vez de enfrentar o conflito, preferiu esconder que foi covarde. Perguntei sobre o comentário na festa, como ela explicava aquilo. Fernanda limpou uma lágrima. Disse que estava bêbada e com raiva, que tínhamos discutido naquela manhã, se eu lembrava, que eu disse que estava cansado das reclamações dela sobre passarmos pouco tempo juntos, que na mente distorcida dela, se eu me sentisse mal, entenderia como ela se sentia, que foi estúpido e cruel. Concordei que foi mesmo, e que agora ela ia perder o casamento por causa disso. Fernanda perguntou se tinha que ser assim.
Disse que íamos ter um bebê. Perguntou se não podíamos tentar consertar, ir para a terapia, reconstruir a confiança, ser uma família. Olhei direto nos olhos dela. Disse que a confiança que eu tinha nela se destruiu naquela noite e que cada mentira posterior, cada ocultação, cada tentativa de manipulação só a enterrou mais fundo que eu não podia voltar para ela. Fernanda chorou abertamente e perguntou então: "O quê? Se eu ia tirar o apartamento dela, deixá-la sozinha com um bebê, destruir a vida dela?" Respondi que ia dar exatamente o que me pertencia legalmente, 50% do apartamento e da poupança, que ia ser um pai presente se aquele bebê fosse meu, mas que não ia ser marido dela. Fernanda perguntou se eu realmente duvidava da paternidade. Respondi que depois de tudo que aconteceu, eu duvidava de tudo que ela me disse. O rosto dela se desfez. Disse que então faríamos o teste de DNA quando o bebê nascesse e quando confirmasse que era meu. Ela esperava que eu me consumisse de culpa por ter duvidado. Levantou e saiu do café, me deixando com o café frio e pensamentos mais frios ainda. Na noite antes da audiência, Marcelo me encontrou revisando todos os documentos. Perguntou se eu estava pronto. Respondi que tanto quanto podia estar. Marcelo disse que não importava o que acontecesse no dia seguinte. Eu devia lembrar que fiz o certo, que ninguém merecia ser tratado como Fernanda me tratou. Concordei, mas parte de mim ainda se perguntava se estava sendo duro demais. Marcelo interrompeu meus pensamentos. Disse que se o bebê fosse meu, eu seria um ótimo pai, mas que isso não significava que eu tinha que estar casado com alguém que me desrespeitou daquele jeito, que crianças precisavam de pais felizes, não de pais casados. Ele tinha razão, eu sabia disso, mas o medo do desconhecido, de ser pai no meio de um divórcio, me apavorava mais do que eu queria admitir. A manhã da audiência amanheceu cinza e fria. Me vesti com o meu melhor terno, o mesmo que usei no meu casamento com Fernanda há 10 anos antes. A ironia não passou despercebida. Marcelo insistiu em me acompanhar. Disse que eu não ia enfrentar aquilo sozinho. Chegamos no fórum às 9h30. Gustavo já estava lá com a pasta e expressão séria. Perguntou se eu estava pronto. Assenti, embora meu estômago estivesse embrulhado. Entramos na sala e lá estava Fernanda, sentada ao lado de Pedro Santos, o advogado dela. Ela parecia pálida, com olheiras profundas. A mão dela descansava protetoramente sobre a barriga. Por um momento, senti uma pontada de dor. Aquela era a mulher com quem eu planejei envelhecer, ter filhos, construir uma vida. E agora éramos estranhos em um tribunal brigando por migalhas. O juiz Carvalho entrou e todos nos levantamos. Era um homem mais velho, expressão severa, mas olhos gentis. Pediu para sentarmos, disse: "Caso número 27.791, divórcio de Rafael Almeida e Fernanda Costa. Entendo que há desacordo na divisão de bens e questão de paternidade." Pedro Santos se levantou. Disse que sim, senhor juiz, que sua cliente estava grávida de 9 semanas e que eu a abandonei no momento mais vulnerável dela. Gustavo se levantou imediatamente, fez objeção, dizendo que eu não abandonei ninguém, que me retirei de uma situação de humilhação pública depois que Fernanda negou o nosso casamento na frente de testemunhas. O juiz levantou a mão pedindo calma. Disse que ia ouvir ambas as versões ordenadamente. Pediu para Pedro apresentar o caso. Pedro começou pintando Fernanda como vítima de um casamento sem amor, de um marido distante que priorizava trabalho sobre família. Apresentou e-mails onde eu cancelava jantares por trabalho, mensagens onde eu dizia estar cansado para sair. Disse que a cliente dele, se sentindo abandonada emocionalmente, buscou consolo em amizades que, quando eu a vi dançando com um amigo em uma festa, reagi de forma desproporcional e a abandonei estando grávida. Meu sangue fervia, ouvindo aquela versão distorcida dos fatos. Gustavo se levantou quando chegou sua vez. Disse que eu não era santo, mas que também não era vilão, que trabalhava duro para manter um lar confortável para ambos, que enquanto isso, Fernanda mantinha a relação emocional inapropriada com outro homem que ocultou sistematicamente de mim. Gustavo apresentou as fotos de Fernanda e Tiago na joalheria, os relatórios do investigador, os testemunhos da minha tia sobre tê-los vistos juntos. Mas o mais grave, disse Gustavo,
não foi o que aconteceu em privado, e sim o que aconteceu em público. Ele projetou em uma tela as declarações escritas de 18 testemunhas da festa, todos coincidindo na mesma história. Fernanda dançando a noite toda com Tiago, me ignorando e finalmente negando estar casada. O juiz Carvalho leu os testemunhos com seriedade crescente. Perguntou se era verdade que ela negou estar casada quando perguntaram na festa. Fernanda se levantou tremendo. Disse que sim, senhor juiz, que estava bêbada e com raiva, que não pensou nas consequências das palavras, que era um erro terrível, do qual se arrependia profundamente. O juiz disse que... Mas ela disse, insistiu. Fernanda confirmou em voz baixa que sim. Ele perguntou se ela ficou dançando com aquele homem a noite toda enquanto ignorava o marido. Fernanda olhou para o advogado dela buscando ajuda. Respondeu que sim, mas que só porque estava chateada comigo, que queria que eu sentisse o que ela sentia quando eu a ignorava por trabalho. O juiz se recostou na cadeira. Disse que entendia frustração em um casamento, mas que humilhação pública não era forma de resolver. Pedro tentou se recuperar. Disse que a cliente dele cometeu erros, mas que estava grávida do filho meu, que aquele bebê precisava de lar estável, que solicitavam que o apartamento ficasse completamente em nome de Fernanda para prover essa estabilidade. Gustavo se levantou, fez objeção, dizendo que não havia confirmação de que o bebê era meu, que solicitávamos teste de paternidade. A sala encheu de murmúrios. Fernanda ficou pálida, gritou-me, olhando como eu me atrevia que aquele bebê era meu. O juiz bateu o martelo pedindo ordem, dizendo para Fernanda se controlar. Pedro colocou a mão no ombro dela, instando que se sentasse. Disse que aquela acusação era ofensiva e sem fundamento. Gustavo respondeu calmamente que não era sem fundamento, que eu tinha evidência de que Fernanda mantinha encontros secretos com outro homem durante o tempo da concepção. Fernanda gritou novamente que nunca dormiu com Tiago. Nunca. O juiz bateu o martelo de novo. Disse última advertência que um surto a mais e ela sairia da sala dele. Fernanda se afundou na cadeira chorando. Parte de mim queria consolá-la, mas a parte maior lembrava de toda a dor que ela causou. O juiz Carvalho olhou os documentos na frente dele por vários minutos em silêncio. Finalmente falou. Disse que tinha revisado toda a evidência apresentada, que o comportamento de Fernanda na festa constituía falta de respeito grave ao vínculo matrimonial, porém que também notava que eu não tentei comunicação nem reconciliação antes de iniciar procedimentos de divórcio, que ambos tinham responsabilidade no deterioramento daquele casamento. Sobre os bens, decretava divisão equitativa meio a meio no apartamento e poupança, que Fernanda tinha 30 dias para comprar minha parte no apartamento, ou ele seria vendido e dividiriam os ganhos. Sobre a paternidade, ordenou teste de DNA imediatamente após o nascimento do bebê, que se confirmasse minha paternidade, estabeleceria um guarda compartilhada e pensão. O martelo caiu. Divórcio concedido. Próximo caso. Tudo tinha acabado em menos de 2 horas. 10 anos de casamento dissolvidos em 120 minutos. Saí da sala sentindo mistura de alívio e vazio. Marcelo me abraçou, disse que eu consegui e que era livre, mas eu não me sentia livre, me sentia exausto. Fernanda saiu chorando, apoiada pelo advogado e pela irmã Camila. Me viu e parou. Disse que esperava que eu estivesse feliz, que conseguia o que queria. Respondi honestamente que não queria aquilo, que ela me obrigou a escolher. Fernanda balançou a cabeça. Disse que nunca a obriguei a nada, que eu escolhi o orgulho sobre família. Foi embora antes que eu pudesse responder. Naquela noite, Marcelo insistiu que saíssemos para celebrar. Protestei que não era celebração. Ele corrigiu que era fechamento de capítulo que eu precisava marcar apropriadamente. Fomos a um bar que frequentávamos antes de eu me casar. O lugar estava cheio de memórias de tempos mais simples. Pedimos uísques e brindamos. Marcelo disse por novos começos. Acrescentei por liberdade. Várias doses depois, minha língua soltou. Disse que o mais triste era que eu realmente a amava de todo o coração. Que ela me amava também, ou pelo menos eu achei. Perguntei como chegamos daquilo para isso. Marcelo me deu tapinhas no ombro.
Disse que às vezes amor não é suficiente, que precisa de respeito, confiança, comunicação, que nós perdemos tudo isso em algum ponto. Perguntei se ele achava que o bebê era meu. A pergunta que me atormentava por semanas finalmente saiu. Marcelo pensou antes de responder. Disse que honestamente achava que sim, que Fernanda tinha muitos defeitos, mas que não achava que ela mentiria sobre algo assim, que o tempo diria. Eu senti querendo acreditar nisso, mas sem conseguir ter certeza de nada relacionado a Fernanda. As semanas seguintes passaram devagar. Assinei os papéis finais do divórcio. Fernanda decidiu comprar minha parte do apartamento com empréstimo dos pais dela. Empacotei minhas últimas coisas em um sábado chuvoso. Ela não estava quando fui, provavelmente de propósito. Andei pelos cômodos vazios, lembrando de momentos felizes que agora pareciam pertencer a outra vida. Encontrei uma caixa de fotos no armário. Nosso casamento, viagens, aniversários, natais, tudo. Sorrisos e abraços que agora pareciam mentiras. Considerei jogar fora, mas finalmente guardei no fundo de uma mala. Talvez um dia pudesse olhar sem dor, mas aquele dia não era hoje. Marcelo me ajudou a me mudar para um apartamento novo, menor, mas completamente meu. Sem memórias de Fernanda, sem fantasmas do passado. Passei o primeiro mês decorando, fazendo parecer lar. Comprei móveis novos, pintei as paredes de cores que gostava, criei um espaço que era unicamente meu. Era libertador. 5 meses depois do divórcio, recebi ligação de número desconhecido. Era Camila. Disse que Fernanda estava em trabalho de parto, que achou que eu gostaria de saber. Meu coração acelerou. Perguntei se ela estava bem. Camila disse que sim, mas que estava assustada, que perguntou por mim. Olhei o relógio, eram 22 horas. Perguntei em que hospital. Camila respondeu. São Marcos, maternidade, 4º andar. Dirigi para o hospital no piloto automático. Minha mente era turbilhão de emoções. O que eu diria? O que sentiria ao ver Fernanda naquele estado? E se o bebê não fosse meu? E se fosse? Cheguei ao hospital e encontrei Camila na sala de espera. Ela agradeceu por eu ter vindo e disse que Fernanda estava no quarto 308, que eu podia entrar. Caminhei pelo corredor, me sentindo fora do meu corpo. Bati na porta suavemente. Ouvi a voz cansada de Fernanda dizendo para entrar. Entrei e lá estava ela na cama do hospital, conectada a monitores, suada, mas mais linda do que eu lembrava. Disse que eu vim. Respondi que Camila me ligou. Fernanda disse que estava com medo. Respondi que ia ficar tudo bem, que os médicos sabiam o que faziam. Outra contração a atingiu e ela apertou minha mão com força. Instintivamente acariciei o cabelo dela. Pedi para ela respirar comigo. Passamos as próximas 4 horas assim, ela agarrada na minha mão em cada contração, eu sussurrando palavras de encorajamento. Finalmente, às 2 da manhã, o médico anunciou que era hora de fazer força. Fernanda perguntou se eu queria ficar. Respondi que se ela quisesse que eu ficasse, eu ficaria. Ela assentiu, apertando minha mão mais forte. Os 30 minutos seguintes foram intensos, cheios de gritos, suor e finalmente o choro de um bebê. O médico anunciou um menino colocando o bebê sobre o peito de Fernanda. Olhei aquela criaturinha pequena e chorona, e algo dentro de mim quebrou e se remontou ao mesmo tempo. Era perfeito, completamente perfeito. Fernanda sussurrou. Olá, pequeno, com lágrimas descendo pelas bochechas. Repeti. Olá, bebê, sem conseguir tirar os olhos. O médico se aproximou depois de limpar o bebê. Perguntou se queríamos saber peso e medidas. Fernanda e eu assentimos. 3.600 nanosga, 52 centímetros. Um menino saudável e lindo. Enrolaram o bebê e me ofereceram. Hesitei, mas Fernanda assentiu. Disse para eu pegá-lo que ele precisava conhecer seu. Ela parou sem saber como terminar a frase. Peguei o bebê nos braços com extremo cuidado. Era tão pequeno, tão frágil. Ele abriu os olhos por um momento escuros e profundos e me olhou diretamente. Naquele instante, toda a dor, toda a raiva, toda a traição desapareceu. Só existia aquela vidinha pequena que dependia de mim. Sussurrei. Olá, sou Rafael. Fernanda perguntou como íamos chamá-lo. A pergunta me pegou de surpresa. Aquele íamos como se ainda fôssemos equipe.
Respondi que achei que ela já tinha escolhido o nome. Fernanda admitiu que quis esperar, que pensou que talvez pudéssemos decidir juntos. Olhei para o bebê nos meus braços. Perguntei o que ela achava de Lucas. Fernanda sorriu. Disse que Lucas era perfeito. A enfermeira veio levar Lucas para exames de rotina. Fiquei com Fernanda no quarto, um silêncio desconfortável entre nós. Ela finalmente agradeceu por eu ter ficado. Disse que não precisava. Respondi que sim precisava, que não importava o que aconteceu entre nós. Aquele bebê, Lucas merecia ter ambos os pais presentes. Fernanda começou a falar sobre o teste de paternidade. Interrompi firmemente. Disse que ainda queria, que não era porque duvidava dela naquele momento, era porque precisava ter certeza legalmente, por Lucas, por mim, por todos nós. Fernanda assentiu tristemente. Disse que entendia, que o médico falou o que podiam fazer antes da alta, que os resultados levavam uma semana. 4 dias depois, recebi envelope certificado no meu apartamento. Abri com mãos tremendo. Probabilidade de paternidade. 99,99%. Lucas era meu. Realmente era meu. Me sentei no sofá, o papel nas mãos e chorei. Chorei por tudo que foi perdido, por tudo que foi ganho, pela complexidade de amar alguém que nunca conheceria os pais juntos. Liguei para Fernanda imediatamente. Disse que recebi os resultados. Ela disse com voz suave que ela também. Perguntei. E agora? A pergunta de 1 milhão. Fernanda respondeu que agora éramos pais. Pais divorciados, mas pais. Que precisávamos de plano de guarda que funcionasse para Lucas. Perguntou se eu podia ir até lá, que achava que devíamos conversar pessoalmente. Cheguei no apartamento dela naquela tarde. Nosso antigo apartamento que agora era só dela. Lucas dormia em um berço na sala. Me ajoelhei para olhá-lo, maravilhado novamente pela existência dele. Sussurrei que ele era tão pequeno. Fernanda do sofá acrescentou e tão perfeito. Pedi para eu me sentar. Me sentei na poltrona oposta, mantendo distância. Ela disse que precisava me falar algumas coisas. Começou dizendo que eu tinha razão sobre tudo. Sobre Tiago, sobre o comportamento dela, sobre a traição emocional, que os últimos meses deram muito tempo para pensar que ela foi egoísta, imatura e cruel, que me machucou de formas imperdoáveis. Perguntei por que ela estava dizendo aquilo agora. Fernanda respondeu que porque Lucas merecia pais que pelo menos conseguissem conversar com respeito, que não podíamos mudar o passado, mas podíamos tentar ser melhores por ele. Fernanda limpou uma lágrima. Disse que estava fazendo terapia, tentando entender por que fez o que fez. Que a terapeuta disse que ela tinha medo de que o casamento estivesse ficando entediante e rotineiro, que em vez de conversar comigo, ela buscou validação externa com Tiago, com as amigas, com qualquer um que a fizesse sentir empolgante, mas que a verdade era que o empolgante não te aquece nas noites frias, o amor real, o compromisso real, aquilo sim. E que ela jogou aquele amor pela janela por momentos de adrenalina vazios. As palavras dela eram sinceras, mas o dano já estava feito. Disse que apreciava a honestidade dela de verdade, mas que não mudava nada entre nós. Fernanda disse rápido que sabia, que não estava tentando voltar comigo, que só queria que eu soubesse que ela sentia muito, que se pudesse voltar no tempo, mudaria tudo o que aconteceu naquela noite na festa. Lucas fez barulhinho no sono e ambos nos viramos para olhá-lo. Acrescentei que ele era a única coisa boa que saiu de tudo aquilo. Passamos a hora seguinte discutindo guarda. Concordamos em compartilhar o tempo igualmente. Uma semana comigo, uma com ela. Eu contribuiria com pensão além do que o juiz ordenou, porque queria que Lucas tivesse tudo. Fernanda não brigou, não pediu mais. Ela tinha amadurecido, embora tarde demais para nós. Os meses seguintes estabelecemos rotina. Cada troca de Lucas era educada, mas distante. Fernanda respeitava meus limites. Eu respeitava os dela. Lentamente construímos algo que não era amizade, mas também não era inimizade. Era coparentagem funcional. Por Lucas, conseguíamos ser civilizados. Um sábado, 8 meses após o nascimento de Lucas, recebi ligação de Fernanda. Disse que havia algo que eu devia saber, que Tiago ia se casar no mês seguinte, que a convidou para o casamento. Perguntei se ela ia.
Fernanda disse que queria ir para fechar aquele capítulo completamente, mas que queria que eu soubesse que não queria mais segredos entre nós, mesmo não sendo mais casal. Agradeci por me avisar, surpreso com a transparência dela. Disse que esperava que ele fosse feliz. Fernanda concordou e acrescentou que conheceu alguém. Meu estômago se apertou sem eu saber por quê. Perguntei. Ah, é? Ela disse que se chamava Paulo, que era pediatra no hospital onde Lucas nasceu, que era gentil, paciente e estava disposto a aceitar que ela tinha filho com o ex-marido. Respondi que me alegrava por ela e parte de mim falava sério. Perguntei se Lucas tinha conhecido. Fernanda disse que não ainda, que queria falar comigo primeiro, que não ia apresentar ninguém para ele, a não ser que fosse sério, que honestamente queria minha opinião sobre quando seria apropriado. Aquela nova Fernanda, considerada e comunicativa, era estranha, mas bem-vinda. Sugeri, quando ela tivesse certeza de que era alguém que ia ficar, que Lucas já passou por mudanças suficientes na vidinha curta dele. Fernanda concordou. Desligamos cordialmente. Naquela noite, enquanto colocava Lucas para dormir, refleti sobre quanto as coisas mudaram. A dor da humilhação na festa tinha se tornado memória distante, substituída pela alegria de ter aquele pequeno na minha vida. Marcelo veio nos visitar no dia seguinte. Disse que eu parecia bem, mais feliz que em meses. Admiti que estava, que ser pai me deu propósito que não sabia que precisava. E sobre Fernanda, estávamos bem, melhor do que esperava. Éramos bons compadres. Marcelo sorriu, disse que se alegrava por mim, que eu merecia aquela paz. 4 meses depois, Fernanda me apresentou Paulo. Era homem tranquilo, educado, que claramente adorava Fernanda e respeitava meu papel como pai de Lucas. Me disse que não estava tentando me substituir, que só queria ser presença positiva na vida de Lucas, se eu permitisse. Respondi que enquanto tratasse ela bem e respeitasse que eu era o pai dele, não teríamos problema. 1 ano após o divórcio, no primeiro aniversário de Lucas, fizemos festa juntos. Fernanda, Paulo, Marcelo, minha família, todos reunidos celebrando aquele menininho incrível. Fernanda me encontrou na cozinha enquanto preparava o bolo. Agradeceu por aquilo, por eu ser maduro, por colocar Lucas em primeiro, por não tornar aquilo mais difícil do que precisava. Respondi que era o que ele merecia, uma família que funcionasse, mesmo não sendo tradicional. Fernanda sorriu. Disse que às vezes pensava naquela noite na festa em como um momento de estupidez destruiu 10 anos, mas que então olhava para Lucas e pensava que talvez precisássemos destruir tudo para construir algo melhor. Concordei que talvez fôssemos melhores separados que juntos. Lucas deu os primeiros passos 3 semanas depois na minha semana de guarda. Imediatamente liguei para Fernanda para ela vir ver. Ela chegou com Paulo e nós 3 sentamos no chão animando Lucas a andar entre nós. Naquele momento cercado de risadas e aplausos, percebi que conseguimos o impossível, transformar traição dolorosa em família funcional. Hoje, 3 anos após aquela festa que destruiu meu casamento, posso dizer que sou feliz. Lucas é o centro do meu mundo. Fernanda e eu somos amigos funcionais unidos pelo amor ao nosso filho. Paulo se tornou figura estável na vida de Lucas, e eu, depois de meses de terapia e autorreflexão, comecei a sair com alguém novo. Se chama Amanda, é professora e nunca conheceu o Rafael casado, só conhece o Rafael pai. O Rafael que aprendeu que amor próprio é tão importante quanto amor pelos outros. Não tem pressa. Estamos construindo algo devagar e sólido, baseado em comunicação e respeito. Tudo que faltou no meu casamento com Fernanda. Semana passada, Fernanda ficou noiva de Paulo, me mostrou o anel com um sorriso genuíno. Perguntei se estava feliz. Ela respondeu que realmente feliz, perguntou, e eu olhei Lucas brincando no parque. Amanda, empurrando ele no balanço, disse que também estava feliz. E era verdade. Aquela noite na festa, quando Fernanda negou o nosso casamento e disse que não contava, porque eu era sem sal, pensei que minha vida tinha acabado, mas na verdade, só estava terminando um capítulo para dar espaço para um melhor. Às vezes, as maiores traições são as que nos libertam para encontrar nossa verdadeira felicidade. Se você alguma vez se encontrar em situação onde alguém te humilha publicamente, onde traição emocional destrói sua confiança, lembre-se,
Seu valor não depende de como outros te tratam. O divórcio foi doloroso, sim, mas me ensinou que às vezes soltar é mais corajoso que se agarrar, que no final respeito próprio vale mais que qualquer casamento sem amor. Lucas vai fazer 4 anos em breve. Ambos os lares vão celebrar, ambas as famílias vão se reunir e ele vai crescer, sabendo que, embora os pais não estejam juntos, ambos o amam incondicionalmente. Essa é a vitória real, não a vingança, não provar quem tinha razão, mas criar algo lindo das cinzas. E aí chegamos ao final dessa jornada intensa. Se você ficou comigo até aqui, eu tenho um pedido especial. Se inscreve no canal. Histórias como essa precisam ser compartilhadas, porque mostram que a gente pode se reerguer mesmo quando tudo parece perdido. E agora me conta, você gostou desse vídeo? O que você aprendeu com essa história? Já passou por algo parecido? Como você lidou com traição ou humilhação em um relacionamento? Os comentários aqui são um espaço seguro para você compartilhar sua experiência. Às vezes, escrever sobre o que vivemos ajuda no processo de cura. E saber que outras pessoas passaram por situações parecidas pode fazer você se sentir menos sozinho nessa caminhada. Então, não guarda isso só para você. Conta aqui embaixo sua história, suas reflexões, o que você sente. A comunidade está aqui para te apoiar. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso.